noite a todos. Mais uma vez, eu agradeço, então, a pós-graduação em Ciências de Materiais da UFP pela oportunidade de apresentar a vocês um pouco do nosso trabalho que nós temos feito. E eu já vou, para economizar tempo, então eu vou apresentar a janela, que tem o slide que eu vou trabalhar com vocês. Bom, vocês devem estar vendo, então, a minha primeiro slide, né, que mostra o tipo da palestra. Matrizes poliméricas hidrofílicas de diferentes geometrias e tamanhos, obtidas por meio de diversos processos para aplicações biomédicas, né? Então, já agradeço, então, ao programa de pós-graduação em materiais, pela oportunidade, né, como já falei, e como o professor Bartolomeu já adiantou, então eu sou professor hoje titular da Universidade Federal do Piauí, no Departamento de Química, né, e também participo do grupo de pesquisas polímeros e biomateriais, e eu tenho certeza que alguns dos componentes desse grupo devem estar assistindo, então, essa apresentação, do qual também eu dou as boas-vindas. Para quem quiser, aqui está o meu contato, né? O meu e-mail institucional da Universidade Federal do Piauí, e, como já adiantado também, eu sou docente no programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal do Piauí. Como também já adiantado pelo professor Bartolomeu, eu também sou professor, trabalhei por cerca de 35 anos na Universidade Estadual de Maringá, UEM, no Paraná, em que parte do que eu vou apresentar para vocês foram desenvolvidos no grupo de materiais poliméricos e compósitos. Aqui está o logo do grupo, né? E também sou professor permanente do programa de pós-graduação em Química aqui da UEM, no Paraná, onde tive o prazer de ser coordenador, atuei por praticamente 25 anos da minha carreira. O grupo que eu participo de pesquisas aí na UFP, tem o nome Biopolímeros e Biomateriais, e ele desenvolve essas linhas de pesquisa que aqui estão colocados. Ele pode ser localizado aqui nesse endereço, né? Depois, quem já tiver acesso ao vídeo, quem quiser olhar os dados do grupo de pesquisa, aqui está. O grupo de pesquisa tem hoje um total de 19 alunos, entre alunos de C, mestrado, doutorado e pós-doutorado, um total de 12 pesquisadores. E essas são as linhas de pesquisa que estão em desenvolvimento. E eu vou falar para vocês, né, os assuntos que eu vou falar para vocês hoje estão distribuídos, né, nas mais diversas linhas de pesquisa desse grupo, né, de tal forma que, basicamente, o que eu tenho feito em Maringá, e também estou iniciando a fazer aí as coisas na UFP, né, tem tudo a ver, então, com o tema biopolímeros e biomateriais, e tem a ver, então, com a palestra que eu vou apresentar para vocês hoje. E vou falar bastante sobre matrizes poliméricas hidrofílicas, que é mais conhecido como hidrogéis. Hidrogéis faz parte de uma classe muito importante na área de materiais, devido às suas amplas e importantes aplicações tecnológicas. O hidrogel é constituído de redes poliméricas tridimensionais hidrofílicas com a habilidade de absorver e reter grandes quantidades de água.
E esta habilidade é devido à presença de grupos hidrofílicos nas cadeias dos polímeros que constituem esse hidrogel, né? E aqui estão alguns dos grupos, mas não são somente esses, né? Esses aqui são só exemplos. E aqui teria um esquema mostrando o que nós temos: um hidrogel, aqui um cilindro, um hidrogel cilíndrico, em que eu tenho vários pontos importantes no hidrogel, por exemplo, regiões de reticulação, regiões de reticulações físicas, reticulações químicas, e também um ponto importante que é o mesh, né? Que seria esses poros que vão apresentar um hidrogel. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Edmar. Bem claro, ok? Ok. É que eu estou também me seguindo aqui numa outra tela, mas a outra tela caiu, mas eu acho que aqui está tudo certo, né? Aqui nesse slide é apresentado para vocês uma foto, né, em que nós temos um hidrogel entumecido e o mesmo tipo de hidrogel, porém seco, né, de mesmas massas iniciais. Isso quer dizer que esse que eu estou apontando agora e esse outro aqui, inicialmente tinham o mesmo formato e mesmo tamanho. Só que esse aqui foi colocado em contato com o líquido de tal forma que este entumeceu. Então dá para ver que a água que está constituída nesse hidrogel entumece o hidrogel, mas não escorre a parte dos hidrogéis, né? E os hidrogéis altamente entumecidos podem conter grande quantidade de água, por exemplo, chega até de 99% em volume. Isso quer dizer que nós temos uma grande quantidade de água aqui dentro e esta água vai estar, de uma certa forma, mais organizada do que a água que estaria, por exemplo, dentro de um becker. Aqui eu vou apresentar para vocês um vídeo mostrando o comportamento dessas bolinhas que são constituídas de hidrogéis. No caso aqui foram coloridas de vermelho para dar um contraste. E foi colocado, então, água neste material, e esse material, como vocês veem, está entumecendo em tempo real, não é? Perceba, então, que há um aumento de volume devido ao entumecimento, porque esse material é altamente hidrofílico, né? A água que foi adicionada a esse recipiente foi rapidamente absorvida pelo hidrogel, né? Nesse vídeo ele não demora muito, para mostrar para vocês então que aqui a capacidade de absorção desses hidrogéis. Então esses hidrogéis têm muitas aplicações. Logicamente que alguns hidrogéis também têm aplicações na área de higiene, né? Fralda descartável, etc. E essas bolinhas, então, absorveram e aumentaram de tamanho, né? Que nós vamos chamar, então, de entumecimento, né? Os hidrogéis, eles podem ser sintéticos, ou os polímeros que constituem os hidrogéis também podem ser naturais, né? Então, posso ter os hidrogéis chamados sintéticos, semissintéticos ou naturais. Os semissintéticos seria uma mistura de materiais sintetizados, pode ser os monômeros, os próprios polímeros já sintetizados, com materiais de origem natural. Mas qualquer que seja a origem, né, uma importante característica dos hidrogéis são as suas propriedades, que logicamente que serão semelhantes às da substância de origem. Então, se eu tenho um polímero que é natural, que constitui o hidrogel, e ele é altamente hidrofílico, o polímero também será altamente hidrofílico, e assim por diante. Isso também vale para biocompatibilidade e outras propriedades. O conjunto de propriedades pode ser divididas em ambientes responsivos ou não responsivos, né?
Os hidrogéis ambiente responsivos são mais interessantes porque você consegue manusear ou controlar estas respostas por meio, por exemplo, de temperatura, de pH, de força iônica, do tipo de solvente. Você pode misturar solventes, você pode passar de um solvente para outro, você pode alterar a força iônica num solvente, ou mesmo outros parâmetros que você pode alterar, de tal forma que você pode, então, controlar esta resposta que o hidrogel pode apresentar. Mas qualquer que sejam essas respostas, né, nós podemos medir, por exemplo, a razão de entumecimento do hidrogel a partir dessa equação, né, que seria a massa do hidrogel entumecido pela massa do hidrogel seco. Eu vou adiantar a vocês que nós podemos ter hidrogéis que apresentam essa razão aqui até cerca de 3.000. Isso quer dizer que o hidrogel, ele absorve 3.000 vezes a sua massa num solvente água, ou solventes aquosos, que pode ser, inclusive, meios biológicos, né? Isso quer dizer que se eu colocar, nesse máximo de absorção, se eu colocar 1 grama do hidrogel seco no meio aquoso, este pode absorver até 3 quilogramas desse solvente. E, em termos de aplicações biomédicas dos hidrogéis, podemos colocar algumas delas aqui, como exemplos, mas não satura. Nós podemos ter outras aplicações além dessas aqui, mas essas são as aplicações mais recorrentes que se encontram. Por exemplo, como lente de contato, né? Os hidrogéis, na verdade, eles começaram o seu desenvolvimento a partir da aplicação dos hidrogéis como lente de contato, a partir dos estudos do professor Ricciardi. Nós podemos ter córneas artificiais, em que é necessário, né, quando a pessoa envelhece, às vezes as suas córneas ficam opacas, então é necessária a sua substituição de um material opaco aqui por um material transparente, e os hidrogéis, no caso, têm bastante aplicação nesse sentido. Também como peles artificiais, em que nós podemos utilizar essas peles artificiais, no caso de uma queimadura, em que nós podemos, inclusive, adicionar fármacos ou princípios ativos que podem, inclusive, auxiliar no tratamento de feridas por queimaduras e outras. Sistema de liberação em fármacos, muito utilizado na indústria farmacêutica, e também uma utilização mais recente, em que nós podemos ter aplicações em termos de biochips, em que é implantado um determinado chip no interior aqui, por exemplo, da mão, né, em que você pode ter várias propriedades, né, inclusive de reconhecimento digital de algumas plataformas, e o hidrogel ele pode ser a membrana que vai então fazer a interface entre este chip e o corpo no qual está implantado. De acordo com Williams, né, o que é um biomaterial? O biomaterial é uma substância ou uma mistura de substâncias natural ou artificial que atua na interface de sistemas biológicos para avaliar, tratar, aumentar ou substituir um tecido ou órgão ou uma função de um corpo. Veja que a definição de um biomaterial é bem ampla, né, em que você pode ter vários tipos de materiais com característica de biomaterial. Nós podemos ter, inclusive, materiais metálicos, materiais cerâmicos e também materiais poliméricos que têm propriedades que satisfazem essa definição, portanto, podem ser biomateriais. E esta proposta, né, de acordo com o professor Williams, então, tem um dicionário, né, de biomateriais muito importante, uma referência na área de biomateriais, né? Aqui está uma fotografia da capa desse dicionário. Um material polimérico muito importante, muito utilizado na área de biomateriais, é a quitosana, né? E aqui eu apresento para vocês, inclusive, um review
né, em que foi publicado recentemente pelo nosso grupo de pesquisa, em que é mostrado hidrogéis à base de quitosana, né, e nesse review é mostrado o estado da arte, desde a preparação até aplicações biomédicas, né. Quem tiver interesse pode dar uma olhada nesse review, né. Ele tem hoje 101 citações na Web of Science, portanto, é um artigo que está com bastante citação, porque ele foi publicado no final de 2018, então ele está com cerca de 50 citações no ano. Um outro review, também publicado pelo nosso grupo de pesquisa, ele trata de aplicação de zeína. Zeína é um material natural, um polímero natural, obtido do milho, né, do grão do milho, em que nós podemos ter aplicações tanto na área alimentícia, quanto na área biomédica, né. Bastante interessante esse artigo também, que mostra que vários polímeros naturais têm aplicações, né, e aqui é dado ênfase no caso da zeína. Também está com um bom número de citações. Um outro review também do nosso grupo de pesquisa foi publicado nessa revista também no International Journal of Molecular Science, que trata das atividades antimicrobiais da quitosana e seus derivados, né, contendo grupos quaternizados, né, na sua cadeia, né, e nesse artigo é mostrado, por exemplo, que a quitosana é um material que tem várias aplicações, entre elas a aplicação antibactericida, material bactericida, de tal forma que, quando nós fazemos modificações químicas na sua cadeia, tornando o material quaternizado, nós podemos ter um aumento de até 700 vezes no poder bactericida do material em relação à quitosana, não modificada. Esse artigo também está com bastante citações, né? Um artigo que eu gosto de colocar na apresentação, que é um artigo, esse não vem do nosso grupo, né? Esse vem de um outro grupo, né? E ele mostra a classificação, processamento e aplicação de hidrogéis. É um review bastante interessante, ele não é muito antigo, né, de 2015. E nesse artigo, eu tenho aqui algumas imagens que tem nesse artigo, é muito interessante porque ele coloca aqui os hidrogéis e ele vai colocando várias características que podem apresentar os hidrogéis. Por exemplo, a sua resposta, né? O hidrogel ele pode ter uma resposta em relação ao pH, em relação a algum tipo de específico de resposta. Por exemplo, eu posso ter um material que responde à quantidade de glicose, material oxidante, então eu posso ter chamada resposta química. Os hidrogéis, eles podem ser química ou fisicamente reticulado, né? Eu vou chamar a atenção disso durante a minha apresentação. Um hidrogel fisicamente reticulado é um hidrogel que ele é reversível. Já um hidrogel quimicamente reticulado é um hidrogel irreversível. Depois eu vou dar alguns detalhes sobre a importância disso e algumas diferenças e vantagens de um em relação ao outro. Os hidrogéis podem ser biodegradáveis ou não biodegradáveis, né, dependendo dos polímeros que o constituem. E, logicamente, como eu já falei, né, os hidrogéis podem ser naturais, sintéticos ou híbridos, no caso, né, semissintéticos. Eles podem ter características catiônicas, aniônicas ou não iônicas, né? Isso também pode ter algumas aplicações importantes, dependendo da região do pH que eu quero aplicar um determinado hidrogel. E também a preparação do hidrogel, eu posso ter hidrogéis copoliméricos, eu posso ter hidrogéis a partir de um único tipo de polímero, né, os chamados hidrogéis homopoliméricos, ou eu posso ter, inclusive, redes interpenetrantes, que eu vou chamar de IPN, inclusive eu tenho um exemplo daqui a pouco mais para mostrar para vocês, de uma rede chamada Dual Network, em que eu tenho, na verdade, eu posso ter duas redes, uma fisicamente reticulada e outra quimicamente reticulada.
as suas propriedades físicas, né? Eu posso ter hidrogéis que são altamente responsivos, como já foi colocado agora há pouco, os hidrogéis convencionais, aqueles que apenas entumecem em contato com água, ou com qualquer meio aquoso. Mas os hidrogéis, os smart hydrogels, a gente consegue, então, manipular o seu grau de entumecimento dependendo dos parâmetros de meio externo que eu posso alterar. E, logicamente, que essas respostas podem ser respostas em relação a físicas, né, temperatura, pressão, luz, campo elétrico, campo magnético, né, como eu já coloquei em slides anteriores. E também posso ter resposta bioquímica, né, resposta a antígenos, respostas a enzimas, respostas a tipo de ligantes que podem interagir com os grupos do polímero. Essa fotografia já mostrei para vocês antes, o hidrogel seco, o hidrogênio entumecido, né? Então, mostrando a importância disso. E eu posso ter várias aplicações de hidrogel. Aqui é colocado uma aplicação bastante interessante, né? Nessa revista científica de Portugal, em que eu coloco aqui num tamanho maior, e que mostra que um determinado pesquisador italiano, chamado Luigi Nicolai, que ele em conjunto com o professor Luigi Ambrosio, que é muito importante na área de hidrogéis, em que ele desenvolve uma cápsula de gel e que reduz o peso por sensação de saciedade, ou seja, é uma cápsula de gel destinada à perda de peso, né, que será uma pessoa que tem essa cápsula no seu estômago, será como comer um prato de massa, descreve o professor Luigi Ambrosio, né? Se nos sentarmos para fazer uma refeição e já sentimos o estômago cheio, vamos acabar por comer menos. Então, essa é uma aplicação do hidrogel superabsorvente, totalmente biocompatível, que não interage com o corpo, sendo expulso normalmente do organismo, né, caso queira. Então, é um material, claro, biocompatível, porque ele vai estar em contato com várias partes do corpo, mas sem interação. Uma pergunta que pode ser feita é, e essa questão de entumecimento? Por que um hidrogel vai entumecer, né? Aqui nós temos uma amostra do hidrogel, que seria o hidrogel seco, com seus poros, e o hidrogel entumecido, que há um aumento do tamanho médio do poro. E eu posso tratar esse processo a partir de uma variação de energia livre, em que eu teria ΔG de mistura, mais ΔG de elasticidade. Por quê? Porque à medida que o hidrogel vai entumecendo, as suas cadeias também vão ficando mais esticadas. As cadeias poliméricas vão ficando mais esticadas. O primeiro termo aqui, ΔG de mistura, pode ser tratado como uma equação convencional lá do processo de mistura, só que no caso aqui tratada para polímeros, né? No caso, o processo de entumecimento conduz à expansão da rede, portanto, e esse ΔG de mistura será, né, negativo, devido às características que eu tenho aqui, né, esse número aqui sempre será menor que 1, também será menor que 1, portanto, esse ΔG de mistura será negativo. Por outro lado, eu tenho aqui esse termo, que é o ΔG de elasticidade, que vai ser dado por essa equação aqui, onde o processo de entumecimento leva a um aumento do tamanho um aumento, ou a cadeia fica mais esticada, digamos assim, portanto, há uma diminuição do processo em termos de entalpia. Então, esse termo aqui será negativo, né, ΔS negativo, com esse negativo aqui, isso aqui fica positivo, de tal forma que eu tenho uma contribuição negativa para ΔG e uma contribuição positiva para ΔG, de tal forma que quando as duas coisas se compensam, né, quando forem iguais, o meu hidrogel entumece, então, até atingir o equilíbrio. Então, o hidrogel seco, ao contato com o líquido, no caso, o líquido água ou meios aquosos, ele vai entumecer até atingir o equilíbrio devido a esta questão termodinâmica.
algumas aplicações de hidrogéis em outras áreas que não biomédicas. Então, também posso ter aplicações ambientais e na agricultura de hidrogéis. Aqui, por exemplo, é mostrado para vocês um artigo também, um review, feito pelo nosso grupo de pesquisas, em que mostra avanços recentes, né, de hidrogéis, de quitina e derivados de quitina, de quitosana, por exemplo, e seus impactos no meio ambiente e na agricultura, né? Porque eu posso utilizar o hidrogel para fazer a dissorção de metais pesados ou de corantes, né? Ou também eu posso usar o hidrogel na agricultura como sendo um material que pode liberar nutrientes para o solo de maneira controlada. Um outro review, também mostrando a aplicação de hidrogéis na agricultura, foi publicado pelo nosso grupo em 2015, nessa revista, e é um review que está com bastante interesse da comunidade, porque já está com cerca de 180 citações, e nesse review é mostrado, então, as aplicações de vários tipos de hidrogéis, né, como condicionador de solo e carreadores de nutrientes para sistemas biológicos, né, as plantas, né, então, com várias aplicações. Muito importante. Também eu posso ter hidrogéis compósitos, né, que pode conter no seu interior nanofibras ou nanoíscaras de celulose ou de quitina, de tal forma que eu posso, ao inserir esse tipo de material aqui no interior do hidrogel, melhorar as propriedades do hidrogel, porque hoje um desafio é você obter um hidrogel que seja ao mesmo tempo absorvente e que tenha boas propriedades mecânicas. Então, nesse review é colocado algumas contribuições nesse aspecto aí. A presença de grupos eletricamente carregados na rede estrutural pode influenciar a absorção de hidrogel, de água pelo hidrogel, né? Essa é a característica inerente de hidrogéis superabsorventes, ou seja, a presença de grupos eletricamente carregados, né? Então, por exemplo, um grupo como esse aqui, um grupo carboxilato, né? Um conjunto de grupos carboxilato na cadeia polimérica se repelem, né? Devido a todos possuírem carga negativa, e favorece a difusão de água para o interior do hidrogel, conduzindo o material à superabsorção de água. E outra coisa que contribui bastante para o fato dos hidrogéis serem superabsorventes é a alta flexibilidade da cadeia polimérica. Portanto, eu poderia dizer para vocês que o hidrogel superabsorvente teria uma representação esquematizada, como essa aqui, onde eu tenho os grupos, por exemplo, os grupos carboxílicos, né, que estão aqui, grande parte deles ionizados, de tal forma que esses grupos se repelem uns aos outros, e no caso há a entrada de água para dentro do hidrogel, de tal forma a estabilizar essa repulsão, né? Aqui um outro vídeo que eu mostro para vocês, em que eu tenho aqui um copo com água, né? E esse hidrogel que vai ser colocado aqui é um pó. Vejam a rapidez com que esse hidrogel vai absorver a água. Isso aqui é feito em tempo real. Esse hidrogel que foi colocado é um hidrogel superabsorvente, né? Então, que ele tem uma superabsorção e uma rápida absorção. Isso é muito importante, às vezes, para condicionador de solo, onde eu quero que eu coloque esse material no solo na esperança de que, principalmente em regiões áridas, onde as chuvas são mais irregulares, de tal forma que, num período que possa chover, esse material absorve rapidamente a água da chuva e, retendo essa água, liberando a água para o solo mais controladamente, de tal forma que nós podemos ter uma melhoria na capacidade agrícola desse solo, né? O nosso grupo de pesquisa tem vários artigos em que nós desenvolvemos hidrogéis superabsorventes para aplicação em solo. Vocês vejam que rapidamente o hidrogel absorveu essa água, né? Ele expandiu, né? O que estava apenas uma pequena quantidade de pó, expandiu, e nós temos então um hidrogel altamente absorvente.
E então agora a pessoa aqui então vai virar esse copo para mostrar então que esse hidrogel ele não tem mais líquido praticamente livre aí. Ok? A água foi totalmente absorvida. Vídeos como esse nós temos aos montes na internet, né? Seria interessante, caso vocês tenham interesse sobre os hidrogéis, assistirem. Tem vários vídeos. Coloca a palavra hidrogel lá no YouTube, vai aparecer N vídeos diferentes. Inclusive, nosso grupo de pesquisa também tem um vídeo que nós fizemos, mas eu praticamente não consegui encontrar para colocar nessa apresentação, mas tem vários. Os hidrogéis podem ser físicos ou podem ser químicos. Tanto uma classe de hidrogel quanto outra tem muito interesse tecnológico, né? Mas nos hidrogéis físicos, são aqueles em que a matriz é suportada por interações físicas, né, que podem ser eletrostáticas, dipolares, van der Waals, e também pelos entrelaçamentos a cadeias poliméricas. Então, basicamente, esse tipo de hidrogel aqui, nós dizemos que ele é reversível, de tal forma que eu posso desfazer esse gel. Um exemplo disso é fazer o hidrogel a partir de alginato, colocando ele em contato com cálcio, vai formar, então, o alginato de cálcio, um hidrogel, mas se eu colocar esse hidrogel de alginato de cálcio numa solução contendo EDTA, o EDTA vai lá e vai retirar esse cálcio e o alginato que estava formando a matriz tridimensional, ele passa a ser novamente solúvel. Portanto, os hidrogéis físicos são, na sua maioria, reversíveis. Já os hidrogéis químicos são aqueles que a matriz é suportada por ligações covalentes entre diferentes cadeias poliméricas. Nesse, não há reversibilidade, a não ser que você degrade essas ligações, né, ou degrade parte da cadeia, ou parte das reticulações, de tal forma que você possa, então, dissolver, ou corroer, ou degradar um determinado hidrogel químico. Os hidrogéis químicos, eles podem ser sintetizados, né, eu vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, que se eu utilizar monômeros com funcionalidade igual a 2, num processo de polimerização, eu vou ter um polímero linear. Aqui eu tenho exemplo, que aqui eu tenho ácido acrílico, monômero, ou acrilamida, ou N-isopropioacrilamida. Né? Qualquer um desses aqui tem funcionalidade igual a 2, então eu vou ter um polímero que é linear. Mas, se eu pegar monômeros que têm funcionalidade igual a 2 e colocar uma pequena porção de monômeros que tem funcionalidade maior que 2, que pode ser 3 ou 4, no caso aqui é colocado um exemplo de um agente, um monômero, que ele tem funcionalidade igual a 4, que nesse caso é o metileno bisacrilamida, né? Muito utilizado nos processos de reticulação para obter hidrogéis químicos. Então eu posso colocar ou esse monômero com este, né, uma quantidade de monômero desse aqui com este, ou deste com este, ou fazer uma mistura dos dois aqui com este. Mas quando esse aqui está presente no processo de polimerização, há uma reticulação. Então aqui colocando que esse aqui, né, esse monômero aqui, ele seria representado por essas bolinhas alaranjadas aqui, que seriam os pontos de reticulação do meu material, obtendo, portanto, uma matriz tridimensional, que eu vou chamar, então, um polímero reticulado. Nesse caso aqui, um polímero, um hidrogel químico. Então, se eu utilizar monômeros com funcionalidade igual a 2, eu vou ter um polímero linear. Ao passo que quando eu utilizar monômeros com funcionalidade igual a 2, misturado com funcionalidade igual a 3, ou a 4, ou ambos, eu posso ter estruturas parecidas com isso aqui, e eu vou chamar esses pontos aqui, pontos de reticulação, ou agente de reticulação no hidrogel químico. Eu tenho vários exemplos que nós podemos ter de hidrogéis, de monômeros, né? No caso aqui, a N-isopropioacrilamida, que é um monômero que pode gerar um polímero que é termosensível, né?
também a dimetilacrilamida, e aqui os nossos monômeros que poderiam ser os agentes reticulantes. Nós podemos fazer uma coisa muito interessante, pegar um polímero linear e fazer modificações químicas no polímero linear, de tal forma obter um polímero, um material que seja ramificado. No caso aqui, nós fazemos também reticulações químicas de polímeros, a partir de polímeros, né, naturais, por exemplo, de tal forma que nós podemos ter esse processo aqui de obtenção de hidrogel, por exemplo, a partir de um polissacarídeo. Esse tipo de approach, nós temos aqui um artigo publicado, que é a reação do metacrilato de glicidila em polímeros que têm grupos hidroxilas ou grupos carboxilas. Nesse caso aqui, esse artigo foi publicado no Journal of Organic Chemistry e está sendo muito utilizado por diversos pesquisadores, devido ao fato de que ele mostra como que a reação de modificação química, que seria essa reação de modificação química aqui usando o metacrilato de glicidila, podemos fazer, de tal forma que nesse artigo é mostrado quais são as condições melhores para se obter essas modificações químicas, né, polissacarídico, pode ser goma arábica, pectina, amido, vários tipos de polissacarídeos que contêm grupos carboxilas e grupos hidroxilas, que podem reagir, então, com o metacrilato de glicidila em diversas condições. E aqui é colocado que em pH 3,5, o metacrilato de glicidila reage com grupos carboxila e grupos hidroxila por meio de abertura de anel epóxico, que é um dos mecanismos propostos aqui dessa reação. Já em pH 10,5, o GMA reage somente com grupos hidroxilas por meio de uma reação de transiterificação, certo? Então, esse artigo está bem sendo bastante citado, porque ele ilustra esse mecanismo a partir de diversos ensaios feitos por ressonância magnética nuclear. Sobre os hidrogéis polieletrolíticos, né, basicamente são formados por macromoléculas, com grupos funcionais, são aplicados em diversos campos, né, são formados em condições brandas, por exemplo, meios aquosos, e não requer o uso de agente de reticulação. Então, o que eu estou falando para vocês agora são sobre os hidrogéis físicos, né? Os hidrogéis físicos são obtidos, a maioria deles, por complexação polieletrolítica, e não há o uso de agente de reticulação, né? E não devido à ausência de agente de reticulação, a biocompatibilidade é preservada no material, né, obtido. Então, aqui rapidamente, mostrando como é que é a formação de um complexo polieletrolítico, em que eu tenho um polímero catiônico, um polímero aniônico, misturando os dois, então eu posso ter a formação de um PEC, né, por diversos tipos de interação, né, e dependendo do processo, da metodologia que eu utilizo para eu fazer esse tipo de material, eu posso ter diversos tipos de propriedades diferentes. Nós estamos utilizando no nosso grupo de pesquisa, aqui na Universidade Estadual de Maringá, onde ainda eu sou professor voluntário, nós temos feito PECs, inclusive, em presença de líquido iônico, de tal forma que as propriedades são altamente interessantes, porque, nesse caso, os PECs são formados numa velocidade menor, de tal forma que eu posso organizar melhor a minha matriz. Os hidrogéis físicos são obtidos geralmente por complexação eletrolítica, como já colocado, né? E eu posso preparar matrizes tridimensionais para a liberação desses fármacos. E essa preparação de substrato para crescimento de células, para emprego em engenharia de tecidos, principalmente. Então, nós temos feito esses materiais, inclusive na presença de líquidos iônicos, como eu já coloquei. Temos algumas vantagens, né, dos hidrogéis físicos em relação aos hidrogéis químicos, e essas possibilidades de aplicação aqui várias, né, muitas delas na área como biomateriais, né. Por exemplo, a reversibilidade, eu poder fazer o hidrogel físico em presença de meios aquosos, eles entumecem, né, e são sensíveis ao pH e força iônica, então que eu posso trabalhar essas propriedades variando pH e força iônica. Eu posso utilizar para liberação de fármacos, substrato para cultura de células, imobilização de enzimas. Eu posso utilizar engenharia de tecidos, como reconstituição tecidual e tratamento de feridas, por exemplo, queimaduras. Aqui eu quero mostrar para vocês, então, que foi o título da palestra, que eu posso ter, então, hidrogéis, matrizes tridimensionais, para aplicações biomédicas, em várias geometrias,
e de diferentes tamanhos. Eu posso ter cilindros, eu posso ter esferas, eu posso ter partículas irregulares, eu posso ter filmes finos, eu posso ter materiais fibrosos, eu posso ter materiais que a gente vai chamar de beads, que são partículas irregulares, macroscópicas, e eu posso ter diferentes tamanhos, eu posso ter macro, eu posso ter na escala micro ou na escala nanométrica. Então, a diversidade disso aqui advém dos diferentes metodologias que eu posso utilizar para eu fazer, para eu preparar as matrizes tridimensionais. Aqui, no caso, é mostrado para vocês um cilindro, né, de um alginato, de uma matriz de um alginato de cálcio, né, em que ele foi produzido e depois ele está entumecido aqui. Né. No caso, esse alginato de cálcio, então, tem uma interação entre o polímero, né, alginato, e o cálcio, bivalente, né, em que eu posso, então, ter a formação de uma matriz tridimensional. Né. No caso, o cálcio é colocado, que ele forma, o cálcio, na presença do alginato, forma aquilo que vamos chamar de uma caixa de ovos, né, essa interação dessa forma aqui, que é uma reticulação física, né, como eu falei agora há pouco, instantes atrás. Se eu colocar esse material aqui, na presença de uma solução com EDTA, o cálcio vai ser retirado pelo EDTA e esse hidrogel aqui ele volta a ser solúvel, né? Então, nesse artigo aqui, já publicado há muito tempo, nós temos aqui um hidrogel que eu vou chamar então de um IPN, que é uma rede interpenetrada, né? IPN, né? Porque Interpenetrated Polymer Network, que eu tenho como se fosse duas redes, aqui é mostrado, né? Uma rede de penipa, que é um polímero que apresenta resposta sensibilidade térmica, e o alginato de cálcio. Então, seria duas redes interpenetradas, uma na outra, certo? E aqui são colocadas fotos do material em diferentes temperaturas. Aqui, essas fotos desse material foi tirado numa visão, aqui acima do becker. Então, isso aqui é um becker, o material está lá mergulhado numa solução, o hidrogel ele foi colocado num corante aqui azul, só para dar o contraste, e eu estou aumentando a temperatura. Eu estou aumentando a temperatura de 35, eu vou, desculpa, de 35, eu vou a 38, 31, desculpa, 30, 31, 32, 33, 34, 35, até 45 graus. O que acontece com o meu material? Aqui ele estava basicamente expandido e ele vai o quê? Contrair. Né? Então, mostra que esse material ele tem uma resposta em função da temperatura, que ele varia o seu grau de entumecimento, ou seja, uma grande variação do grau de entumecimento em uma pequena faixa de temperatura. Né? Isso é muito importante para várias aplicações. Aqui é colocada aquela foto novamente, agora expandida, né, em que eu posso ver que o hidrogel aqui, abaixo da sua temperatura, chamado LCST, nesse caso, que vai ser cerca de 32, 33 graus, você vê que ele começa a contrair aqui nessa região de temperatura, né? E aqui são colocadas imagens de microscopia eletrônica de varredura, em que eu tenho do material a 25, a 33 e a 40 graus, em que eu posso, então, ver a variação do tamanho de poros desse material. Ou seja, esse material, além das aplicações biomédicas que é proposto, ele também pode servir como material para servir como meio filtrante, em que eu posso, dependendo da temperatura que eu escolho, eu posso filtrar determinado tipo de molécula ou não, dependendo do tamanho de poro do material. Aqui é mostrada a reversibilidade desse material em função da temperatura. Então, quando ele está a temperatura de 25, ele entumece. Aqui é colocado o chamado water uptake, que é o seu grau de entumecimento. Então, aqui, a temperatura de 25 graus, ele entumece. Quando eu coloco esse mesmo material na temperatura de 40, o seu grau de entumecimento varia de cerca de 48 para 22, digamos. Aí eu volto a colocar a 25 graus, ele volta a entumecer. Ou seja, ciclos de temperaturas de 25, 40, 25, 40, 25, 40. Por quê? Porque nessa faixa de temperatura, entre 25 e 40, como colocado aqui na micrografia, ele se contrai. Né? Então, eu também eu posso
ter várias formulações em que eu posso aumentar ou diminuir essa sensibilidade aqui. No caso, com outra formulação, essa sensibilidade aqui foi diminuída, né? Essa variação aqui no grau de entumecimento. Eu também posso ter materiais como esferas, certo? Eu tenho aqui exemplo em que nós temos a incorporação de teofilina numa matriz de quitosana e sulfato condroitina. Tanto quitosana quanto sulfato condroitina são materiais naturais, né? A quitosana derivado da quitina, o sulfato condroitina é extraído da horta bovina, então eu tenho aqui como se fosse um policátion, aqui um poliânion. Misturando os dois, então, eu vou ter um material e eu posso colocar a teofilina, no caso colocado aqui como essa bolinha vermelha, a teofilina, que poderia, então, ser liberada dependendo do pH desse material, né? Isso aqui foi feito pelo meu aluno de doutorado, André. Hoje ele é professor na Universidade Federal de Pelotas, e por essa menina, a Laís, ela é pós-doc lá na Universidade Federal do Paraná, mostrando, então, que esse material tem sensibilidade ao pH. Dependendo do pH que eu estou trabalhando, 2 ou 8, né, 2 ou 6, ele pode, então, entumecer mais ou entumecer menos, então, ele pode liberar esse fármaco teofilina, que é um fármaco modelo, de diferentes quantidades, tá? Então, aqui eu tenho esta fração de liberação em função do tempo e do pH, etc., né? Está bem caracterizado aqui nesse artigo. Também eu posso ter partículas irregulares, né? Em que no caso aqui eu tenho também matriz de alginato com cálcio e sulfato condroitina, né? Novamente eu tenho aqui uma rede, né? O alginato, ele vai, então, no caso, ele vai formar a rede e o sulfato condroitina vai estar livre nessa rede. Aqui eu tenho o que eu chamo de um semi-IPN. Esse material, então, eu posso ter ele de várias formas, né? No caso aqui, partículas irregulares. E eu vejo, então, aqui o grau de entumecimento, né, em função do tempo de imersão, né, desse material em diversas soluções, diferentes pHs. Então, veja que a resposta que o material tem de entumecimento em função dos diferentes pHs é totalmente diferente, né? E quando eu tenho um material que eu coloco em pH 2 ou em pH 8, em função do tempo de imersão, eu vejo que o material torna-se menos resistente, ou seja, o módulo elástico dele diminui em função do tempo de imersão, porque nesse caso aqui foi mostrado que ele está perdendo o cálcio, ou seja, o alginato está perdendo o cálcio, portanto, é como se o hidrogel estivesse desmanchando, que a gente consegue ver por estas micrografias, essas fotos aqui mostradas, como o hidrogel, então, ele vai meio que se dissolvendo, né? Como filmes finos, né, nós temos aqui um artigo publicado no Biomacromolecules, em que nós temos um material que ele tem propriedade antibactericida e antiadesiva, né, formado como layer by layer, né, em que nós temos a trimetilquitosana, que é um material, um derivado quaternizado da quitosana com heparina. Nesse caso aqui funciona como nosso policátion, esse aqui como poliânion, né. Então, ele foi publicado pela Eveline e pelo Alessandro. O Alessandro é professor hoje na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, meu aluno de doutorado, os dois fizeram doutorado no meu grupo, em que nós temos, então, a produção do chamado layer by layer, né, em que nós podemos fazer por diversos sequenciais e nós vamos, então, mergulhar nosso substrato, de tal forma que eu vou ter, então, formação de camadas catiônicas e aniônicas subsequentes, e esse material, ele apresentou uma capacidade bactericida bastante interessante aqui, contra E. coli, de tal forma que a capacidade de crescimento de bactéria na superfície desse material é bastante reduzida, comparado com um controle e comparado com outras diversas, outras duas formulações desse mesmo trabalho. Ou seja, eu tenho um determinado pH em que, esse aqui é o pH de fabricação, de preparação desse material, né? Portanto, é como se o material tivesse memória, ele lembra do pH no qual ele foi sintetizado, e nesse pH aqui ele apresenta menor crescimento de bactéria na sua superfície.
Esse outro trabalho também, muito interessante, que foi publicado no Journal of Colloid Interface Science, que também está a Eveline, o Alessandro, esse professor Gero Decher, ele é de Estrasburgo, ele é um dos pioneiros na parte de layer by layer, né? Ele é considerado um dos mais importantes na área de layer by layer. Também o Olivier de Estrasburgo e o professor Rafael de Maringá. Então, nós fizemos um trabalho em conjunto e desenvolvemos um material layer by layer a partir de heparina, que é aniônico, e quitosânico, catiônico. Então, nós fizemos também, como já colocado anteriormente, nesse caso nós utilizamos um molde de silicone, que nós colocamos o polietilenimina na superfície, depois colocamos heparina, e depois o policátion, heparina, policátion, assim por diante, de tal forma que nós fizemos várias camadas, e esse material depois foi testado a sua capacidade de crescimento de células, e nós verificamos que aqui é colocada as estruturas, aqui no caso da quitosana, aqui é colocada a estrutura da dimetilquitosana, trimetilquitosana e da heparina. É mostrado então que essa heparina, ela interage com a trimetilquitosana, formando um complexo bastante estável, e na superfície daquele material de silicone, de tal forma que ele impede a formação de crescimento excessivo de células. Aqui é colocado um teste feito desse material de viabilidade celular, né, em diversos sistemas, em diversas concentrações, e depois, isso aqui no primeiro dia, e depois de 7 dias. Então, em relação ao controle, há um crescimento de células doentias, no caso, né? E ele inibe a formação dessas células de tal forma que nós podemos colocar aqui rapidamente que essas multicamadas têm potencial para ser aplicado como cobertura de superfícies de biomateriais para agir contra processo de rejeição de corpos transplantados, né? Rapidamente, quanto tempo eu tenho ainda, Bartolomeu? Eu acho que eu estou agora na minha 1 hora, né? Ou tem mais... Alô? Alô? Alô, Bartolomeu? Acho que não tá aí não, mas tá ok, professor, pode continuar. Estamos escutando. Quanto tempo eu tenho ainda? Já deu quase 1 hora, né? Temos 50 minutos. Eu comecei, na verdade, eu comecei quase 6h15, né? Isso. Então, aí tem quase 50 minutos. Ok, então. Então, rapidinho, então, eu estive em Estrasburgo, no laboratório do professor Gero Decher, uma vez eu estava dando uma palestra lá, falando sobre o trabalho da Eveline, aquele que eu mostrei anteriormente. E eu percebia que praticamente ninguém, estava prestando muita atenção no que eu estava falando. Até que eu falei a palavra heparina. Quando eu falei a palavra heparina, eu percebi que todo mundo desligou os seus celulares e começou a prestar atenção no que eu estava falando. Por quê? Porque o grupo do professor Gero Decher, naquela época, tinha uma interação com os grupos suíços em que eles desenvolviam estudos relativos à heparina e era mostrado na época que a heparina, ela ajuda na diminuição da rejeição de corpos transplantados. E nós interessamos por o tema e depois, então, a Eveline foi para o laboratório dele, ficou lá 1 ano, e nós desenvolvemos esse trabalho aqui que mostra realmente que a heparina tem essa capacidade de diminuir o crescimento de células que provocariam a rejeição. Esse outro trabalho, também publicado no Biomacromolecules, mostra que eu tenho, por meio de eletrofiação, eu posso ter nanofibras de materiais, no caso aqui, nanofibras de fibroína, né, do bicho da seda, em que nós colocamos na superfície dessas nanofibras, nós colocamos heparina, nessa mesma direção. Então, no caso aqui, nós obtemos, então, as nanofibras da fibroína do bicho da seda, e nessa solução aqui embaixo nós temos heparina, de tal forma que quando a nanofibra entra em contato aqui
Aqui o coletor estaria aqui embaixo, né? O coletor seria isso aqui, de tal forma que quando a nanofibra cai aqui nesse recipiente que tem heparina, então é colocado na superfície da fibroína, então, a heparina, e essa heparina, ela tem, né, foi caracterizado de várias técnicas, né? E apenas mostrando, então, que a heparina, esse material contendo a heparina na superfície, ele tem a capacidade de diminuir o grau de hemólise. Portanto, aqui eu tenho duas amostras, B e D, né? Uma não tem heparina, né? Mostrando, então, que o material ele tem uma capacidade realmente de diminuir esse crescimento de células que levariam à rejeição. Aqui, no caso, o controle, né? Aqui para viabilidade celular, aqui eu tenho o controle, aqui eu tenho uma amostra, que é só de fibroína, e aqui é fibroína com heparina, mostrando então que a combinação de heparina com a fibroína leva uma viabilidade celular maior que o controle. O meu controle é aquele material que é considerado altamente viável celular. Então, quando eu tenho a combinação da fibroína com a heparina, leva então um aumento na viabilidade celular. Eu também posso ter a formação de BIDs, né? BIDs, no caso aqui, nesse trabalho é mostrado que eu posso ter um hidrogel que tem a capacidade de ter a propriedade terapêutica contra células cancerosas, né? É um trabalho feito pelo Alessandro e pela Letícia, também aluno de doutorado. No caso aqui, só mostrar para vocês as células Vero, né? São células epiteliais de rim do macaco verde, são células sadias, e as células CACO2 são células cancerígenas, são células do adenocarcinoma do colo humano. De tal forma que nós caracterizamos esse material contra células cancerígenas e células sadias, mostrando então que existe uma diminuição na viabilidade celular das células cancerígenas quando eu tenho um aumento na concentração desse meu material, ao passo que esse meu material praticamente ele é atóxico para as células sadias. Então, se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, é porque esse material ele é atóxico às células sadias e é tóxico para as células cancerígenas. Então, é altamente desejável que esse material tenha essas propriedades. Então, aqui eu tenho esses BIDs, os BIDs com nanopartícula de ouro, né, nanopartícula de prata, aqui com D. Então, tenho o controle, aqui os BIDs, aqui com partícula de prata, de ouro, e aqui com partícula de prata. Então, mostrando que essas células, CACO2, aqui, quando eu tenho esse material, elas não crescem, né? Existe, então, um vazio, ao passo que quando eu tenho, na ausência dessas partículas, nanopartícula de prata, nesses BIDs, então eu tenho o crescimento do CACO2. Já quando eu faço com as células Vero, esse material é altamente atóxico. Nesse sentido, né, nós temos um trabalho que foi publicado também, um review, que mostra que os materiais polissacarídeos baseados em nanopartículas de ouro, né, as suas síntese e aplicações médicas, né, é um review que foi publicado no Current Medicinal Chemistry, em 2017, né, também já está com um bom número de citações. E agora, recentemente, na verdade, mês passado, foi publicado um artigo, um review, em que mostra que os materiais compostos baseados em quitosana e nanopartícula de ouro, né, da síntese às aplicações biomédicas, inclusive já consta aqui a minha filiação de Teresina. Esse é bastante interessante, que mostra quanto nós podemos crescer a utilizar a combinação de quitosana com nanopartícula de ouro para aplicações biomédicas. Rapidinho agora, no final, tá, Bartolomeu? Eu não vou gastar muito mais tempo. Então, eu posso mostrar também que eu posso ter diferentes tamanhos. Eu posso ter macro, micro e nano, não é? Essa menina aqui, a Juliana, ela fez iniciação, mestrado, doutorado no meu laboratório. Depois, esse trabalho aqui, ela desenvolveu no mestrado dela, em que ela obteve
hidrogéis de quitosana e sulfato condroitina, né? E obteve isso aqui. Quando eu mostro essa foto aqui, dá até fome, né? Parece queijinho, né? Esses hidrogéis foram submersos em soluções de pH 1 até pH 12 por, deixa eu ver aqui, 200 horas. Então, isso significa que esse material aqui ele é altamente resistente a meio altamente ácido e altamente básico. Permaneceram lá por 200 horas, depois foram retirados e fotografados, como está aqui, ok? E nós fizemos, então, a caracterização desse material. Esse material é interessante, que ele libera o sulfato condroitina. Sulfato condroitina, para quem não sabe, é um material que é utilizado no combate à osteoartrite. E, como eu falei agora há pouco, em outros slides anteriores, ele é retirado da horta bovina, por exemplo, entre outras fontes. E ele tem apesar de ser esse tratamento, ele é altamente solúvel em água. Então, quando você toma esse remédio, grande parte do que você toma, você perde na urina, porque ele é altamente solúvel em água. Então, nós temos que fazer alguns tipos de medida que diminuímos a biodisponibilidade do sulfato condroitina, de tal forma que ele vai sendo liberado por organismo de uma forma mais controlada, de tal forma que você vai perdendo menos, o sulfato condroitina vai tendo maior ação, efetividade na sua ação. Caracterizamos, então, essa liberação do sulfato condroitina em função do tempo. Vemos, então, que dependendo do pH, o sulfato condroitina é menos liberado ou mais liberado, né? Aqui também caracterizamos, e foi mostrado que esse material se organiza dependendo do pH que você coloca, então ele vai se organizando, mostrando esse sinal aqui no raio-x, né? Que não tinha aqui nem nos materiais de partida e nem no material colocado em pH 2, por exemplo. Na forma micrométrica, nós temos aqui vários tipos, né, de hidrogênio. Na forma micrométrica é colocada a foto, por exemplo, de um material chamado N-trimetilquitosana, aquela TMC, derivada de quitosana, com alginato, né? E complexado com curcumina. Curcumina é muito importante porque a curcumina tem várias propriedades farmacológicas importantes, entre elas a questão de ser anticâncer. Se vocês estão lembrados, o professor Maren indiano, esteve aí na UFP, né, por um período, e esses dias ele mandou um e-mail para mim dizendo que o Covid-19 na Índia está tendo menos ação do que em outras partes do mundo, embora o país tenha lá 1,3 bilhões de pessoas, porque lá na Índia a curcumina é muito utilizada. Então deve haver alguma ação sinérgica entre curcumina e a imunologia lá em relação à Covid-19. Ok, mas nesse caso aqui nós estamos testando, então, essa liberação da curcumina, né? Aqui é mostrado para vocês a estrutura da curcumina, né? E vemos, então, que nós podemos ter a liberação da curcumina, dependendo do pH. Aqui, SIF é o pH intestinal, e SGF é o pH gástrico, então, mostrando, então, que dependendo do pH, eu vou ter maior ou menor liberação de curcumina. Aqui, só para mostrar que, então, eu também posso ter os hidrogéis físicos sendo preparados em meio de líquido iônico. Esse aqui é um trabalho publicado em 2017, mostrando que quando eu faço meu hidrogel a partir da policomplexação em meio de líquido iônico, as propriedades são altamente modificadas em relação à preparação do mesmo tipo de materiais em meio aquoso, sem o hidrogel, sem o líquido iônico, desculpa. Nós temos testado com vários tipos de líquido iônico. Isso aqui, na verdade, é uma linha de pesquisa bastante interessante que eu também quero implantar aí no Departamento de Química da UFP. Nesse caso aqui é mostrado, então, nesse esquema, que na presença do líquido iônico, o policátion e o poliânion, ele interage, mas a sua interação se dá numa velocidade bem menor do que se estivesse em água pura, de tal forma que o material que se obtém é um material muito mais organizado, né? Isso foi mostrado por várias técnicas que não está sendo mostrado aqui nesse. E, finalmente, né, na escala nanométrica, aquilo que o Bartolomeu falou de início, né, em que eu vou colocar para vocês alguns trabalhos sobre eletrofiação. No caso aqui, esse é um trabalho que foi desenvolvido em colaboração com a professora da Universidade Davis, na Califórnia, essa professora, Yulo Ishii.
Universidade Tecnológica Federal, lá em Dois Vizinhos, aqui no Paraná, em que desenvolveu, bastante interessante, a partir de quitosana e a partir da quitina, né, produziu, por eletrofiação, nanofibras, ou nanocintas, né, de tal forma que esse material possui propriedades bastante interessantes. Aqui, as estruturas que ele obteve, né, a partir da acetato de celulose, contendo nanoisquers de quitina e nanoisquers de quitina, cuja superfície foi transformada em quitosana. Então, ele tem aqui, mediu o potencial zeta dessas nanofibras, desse material, né, tanto da acetato de celulose sozinho, da acetato de celulose contendo vários tipos de material. Então, CT-NWS é o nanoisquer obtido da quitina, e CS-NanoWS é o contendo nanoisquer de quitosana. Na verdade, é aquele cuja superfície foi transformada em quitosana. Aqui mostrando, então, a capacidade desse material, né, desse nanoisquers de quitosana, de inibir o crescimento de Escherichia coli. Então, veja aqui do material. Então, esse aqui somente o acetato de celulose, aqui. Aqui eu tenho 1 hora e depois de 24 horas de incubação. Mostrando, então, que esse material aqui, né, quando ele está presente nas nanofibras de acetato de celulose, ele inibe. E quando ele está sozinho, ele inibe também, mas inibe menos, né? Tá vendo aqui? Então, existe uma sinergia entre o acetato de celulose e esses nanoisquers de quitosana. Na verdade, quando eu falo nanoisquers de quitosana, são nanoisquers de quitina, cuja superfície foi transformada em quitosana. Esse tópico, né, e tem bastante pessoas que devem estar vendo a palestra aí, que também tem interesse, né, que é o interesse em que obter nanofibras de materiais poliméricos para aplicação no crescimento de células. Nesse caso, tem várias possibilidades que nós temos trabalhado: quitosana heparina, quitosana sulfato condroitina, trimetilquitosana sulfato condroitina, fibroína heparina. Então, sempre nós estamos trabalhando com um poliânion e um policátion, né? E aqui nós temos algumas imagens, né, várias imagens aí do material obtido pelo processo de eletrofiação, né? E, na verdade, isso é uma outra linha potencialidade da eletrofiação. Eu iniciei algumas orientações de alunos da pós-graduação em Química na UFP. Aqui o Vicente de Souza Marques, aluno de doutorado. O projeto dele é desenvolvimento de nanofibras baseadas em óxidos metálicos, obtidos por meio de calcinação de nanofibras poliméricas contendo material precursor. Por exemplo, ontem na palestra do professor Elson Longo, ele mostrou que a presença de titanato de prata com um outro material de prata, numa combinação formando core shell, ele é altamente aplicável à diminuição de vários tipos de vírus, né? Então, algo parecido estamos pensando em fazer aqui nessa tese, né? Por eletrofiação, os materiais poliméricos, depois fazer a calcinação, obtendo os óxidos com a mesma morfologia que o material precursor para aplicações biomédicas, por exemplo. A Ana Elizabeth Nunes Pereira, também aluna de mestrado, que começou agora nessa turma do 2020, e vai ter um projeto, né? Devido à pandemia, a gente não conseguiu ir muito mais adiante, mas está fazendo um projeto, vai desenvolver um projeto de aplicações de hidrogéis à base de amido e contendo cinza de cinza da... Aqui tem um erro, desculpa, aqui, o cinza da casca de arroz ou nanoisquers de celulose, em formulação de cimento para melhoria de propriedades mecânicas. Outra aplicação que eu não falei para vocês, mas também está tendo muita ênfase no mercado, é a aplicação de hidrogéis em cimento. Por quê? O que os cimentícia, de tal forma que você pode diminuir as heterogeneidades do cimento, dando ao cimento
melhores propriedades mecânicas. Então, são outras aplicações que não biomédicas. A Ruth Evelyn também tem um projeto, né, de aplicações de hidrogéis, agora de pectina e contendo cinza da casca de arroz, e formulações de cimento também para melhoria de propriedades mecânicas. Então, no caso, a Elizabeth vai usar amido e a Ruth vai usar pectina. E também tem o Marcos Paulo Pereira de Nascimento, então, que vai trabalhar com a obtenção de complexos polieletrolíticos à base de quitosana e heparina em meio líquido iônico, aquilo que eu falei para vocês, que é uma forma muito interessante de obter materiais complexos polieletrolíticos altamente organizados com propriedades bem... Tem um erro aqui, e tamanhos. Os modos de preparação e as condições das quais eles são submetidos são determinantes para as suas propriedades finais. Então, logicamente, que as preparações, as condições de uso são muito importantes, né? E o biomaterial é a principal aplicação de tais materiais, mas várias janelas de oportunidade continuam abertas, como eu tentei mostrar para vocês aqui nessa apresentação muito rápida, né? E várias aplicações têm sido, utilizando aí a literatura, a gente vê então que tem várias aplicações, principalmente nas áreas ambiental e agrícola. Ok? Agradeço então a UEM, onde eu desenvolvi grande parte do trabalho que eu apresentei para vocês, a UFP, no qual eu estou ligado agora, ao Departamento de Química e ao Programa de Pós-Graduação em Química da UFP, ao meu grupo de materiais poliméricos e compósitos lá da UEM, né? Agradeço a CAPES, ao CNPq e à Fundação Araucária. Eu coloquei de propósito aqui o tamanho é proporcional à grana que eles têm dado, ao pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da UFP pela oportunidade de apresentar esse material para vocês, né? Obrigado pela atenção e desculpa se eu passei um pouquinho do tempo aí. Ok? Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Excelente palestra, né? Muito esclarecedora. Parabéns novamente. E agora nós vamos para a parte das perguntas, né? O chat. Não sei se o Kelso já enviou grande parte delas. Geralmente ele envia. Mas se não enviou, a gente pode seguir no site, o chat, né? De acordo com as primeiras. Eu já peguei a primeira aqui. Ok. Então pode... Qual que é a primeira que você está... Primeira é do J. Ribeiro. Deve ser o professor Ribeiro, né? Aham. Da UFP. Foi às 19 horas. Conseguiu pegar? Deixa eu estar vendo aqui. 19 horas. 19h24, aqui. Ok. O senhor tem aplicação em sistemas de tratamento de água para a remoção de substâncias específicas na água? Sim. Tem hidrogéis que são aplicados em sistemas aquosos. Dependendo da concentração, dependendo da hidrofílicas em meios hidrofóbicos, por exemplo, em diesel, né? Tem algumas aplicações que você pega, faz o hidrogel e coloca ele particulado em material altamente hidrofóbico, do tipo diesel, para ele absorver umidade residual lá no diesel. Então, isso tem mais aplicação. Agora, também para tratamento de água tem, mas aí a eficiência cai um pouco. Existem outros métodos mais aplicáveis. Agora vem o Mar. Muito obrigado, professor. Sim. É o professor Ribeiro que está falando? Isso, professor Zé Ribeiro, muito obrigado. Depois nós vamos conversar mais de perto. Muito obrigado, viu? Ok, obrigado, senhor, pela pergunta, por assistir a palestra. Ricardo Barbosa de Souza. Boa noite, professor Edivane.
E a todos parabéns pela excelente e esclarecedora palestra. Tenho curiosidade em relação à definição do parâmetros experimentais com o tempo de imersão. Por exemplo, e qual seria a diferença entre experimentos de water uptake e swelling degree? Mesma coisa. Water uptake e swelling degree praticamente mesma coisa, né? Ok? O swelling degree, na verdade, se você for ver na literatura, o swelling degree deveria ser medido como sendo a razão entre as geometrias. Então, você calcula vê a geometria, ou calcula o volume, por exemplo, do material seco e vê o volume do material entumecido. Então, você faria isso e você deveria fazer a raiz cúbica dessa conta aí, né? Mas, devido ao fato de, às vezes, você ter dificuldade nessa medida, então, nós fazemos uma coisa mais simples, que é medida por medida gravimétrica, né? Que é medir a massa do hidrogel seco, né? E a massa do hidrogênio entumecido e faz a razão disso aí, né? Então, e você totalmente entumecidos, superabsorventes, por exemplo, a massa do hidrogel seco praticamente não envolve. Se você tira ou não tira, praticamente não tem muita diferença. Ok? Marcos Paulo, esse meu aluno de IC. Os hidrogéis com aplicação biomédica são constituídos por reticulação química ou física? Tem as duas coisas. Você pode ter hidrogéis químicos que têm aplicação biomédica, com certeza. Agora, dependendo do tipo de agente que você usa na reticulação, você pode ter uma diminuição da biocompatibilidade desse material, né? Então, para fazer um hidrogel químico para a aplicação biomédica, um determinado cuidado, né, para você utilizar agentes de reticulação que não diminua a compatibilidade do teu material. Por exemplo, se você usar glutaraldeído como agente reticulante, por exemplo, a quitosana, você diminui a biocompatibilidade em relação à quitosana pura, né? Então, se você quer fazer um hidrogel de quitosana para aplicação biomédica, não reticula com glutaraldeído, mas reticula, por exemplo, com genipim, né? Que é um material que tem a capacidade de reticular os grupos amino da quitosana. Suzete Guzmão, boa noite, excelente palestra, professor Divani, parabéns, muito obrigado. Professor, o hidrogel feito com polissacarídeo pode ter sua capacidade de absorção prejudicada em meio... Sim, você tem que perceber que você vai colocar esse material na hora de você formular o cimento, né? Misturar o cimento com água, né? Então, ele deve estar de uma certa forma finamente dividido, né? Finamente dividido, pulverizado, de tal forma que ele vai entumecer, mas não vai crescer muito grande as suas partículas, né? De tal forma, então, que ele vai absorver, e você veja que a capacidade de absorção do hidrogel aumenta à medida também que o tamanho de partícula diminui. Então, eu posso falar para vocês que nanohidrogéis, ele tem a capacidade de absorção maior do que os macrohidrogéis. Por quê? Devido à área, o contato da superfície do hidrogel com o líquido. De tal forma que eu posso dizer para você que isso vai depender muito do tamanho das partículas desse hidrogel. A ideia é ter um material que seja tão particulado quanto possível a formulação lá do cimento para obter o concreto. Boni Pro, excelente palestra, obrigado. Luzia, parabéns. Poliana Trigueiro, obrigado, professor, tal. Boa noite, excelente. Tá. Ok, quem mais está fazendo perguntas? Bárbara Guimarães. Bárbara Guimarães. Professor, quando você adiciona nanofibras em cimento, você
melhora as propriedades mecânicas e as propriedades físicas da absorção de água do material. Essa questão é a seguinte: à medida que o cimento ele vai curando, né, certo? Não sei se vocês sabem, mas um cimento, quando você acaba de fazer o cimento, né, uma laje, por exemplo, grandes estruturas, você não deve deixar que esse concreto, né, esse material, ele cure muito rapidamente, né? Ele tem que perder essa água de forma lenta. Porque se ele perder essa água de forma muito rápida, vai ter fissuras, que pode comprometer as propriedades mecânicas. A ideia é que esse material, depois que ele curou, né, ele não tenha a capacidade de absorver, porque ele vai ter a sua superfície, ele pode ter a sua superfície que seja, por exemplo, colocado algum agente na superfície que torna o material hidrofóbico, superfície hidrofóbica. Por esse concreto aí, vai ser diminuída, né? Então, ele melhora as propriedades mecânicas do material, e o hidrogel, se ele não tiver na presença de água, então ele não vai ter a sua capacidade de absorção de água ativada, digamos assim. Ok. Eroni, qual o potencial dos hidrogênios na agricultura? Eroni, muito grande. Hoje, esses grandes grupos que fabricam fertilizantes, porque se você for ler os trabalhos na área agrícola, né, uma grande perda daquilo que é colocado é devido à chuva, né? Então chove, o material dissolve e vai embora, né? Então a ideia é você ter um hidrogel que tenha lá dentro com ele um nutriente, né? Ele está na forma aplicada, seca, então são partículas secas, né? Que ele vai entumecer quando, por exemplo, numa época de chuva, no evento de chuva, ele vai entumecer, e quando ele entumece, os seus poros aumentam e ele vai liberar esses nutrientes que estão no seu interior de forma lenta e até possivelmente controlada, ok? Então, o potencial dos hidrogéis na agricultura é uma coisa ainda, a gente não consegue nem mensurar o quanto, mas a gente sabe que é grande, né? A ideia é transferir para a indústria, da indústria agrícola, digamos assim, a indústria que vai fabricar esses nutrientes agrícolas, a mesma capacidade que tem a indústria farmacêutica, que faz hoje diversos tipos de remédios, né, em que a liberação controlada de fármaco. Esses dias eu estava comprando um remédio numa farmácia aqui perto de casa, e aí a fila estava muito grande, eu comecei a me dispersar na farmácia, comecei a ver uma coisa ou outra, eu comecei a tirar fotografia de remédios que têm a base de hidrogel e a base de liberação controlada, seja de creme, farmacêutico, que está realmente com um estado da arte, né? Liberação controlada de fármacos já está muito desenvolvida. A ideia é que esse desenvolvimento também chegue na indústria de fertilizantes, né? Com grande potencial nos hidrogéis aí. O Fábio Clementino, parabéns pela apresentação, professor. O uso de hidrogéis em concreto atuam como redutor de água, um redutor de água, melhora a trabalhabilidade da mistura. Na verdade, a ideia do hidrogel no concreto, né, na formulação de concreto, é ele evitar que o concreto perca a água de uma forma muito rápida, porque aí o concreto ele vai perder água, ele vai secar, né? Ele vai secar. A ideia do concreto é secar, mas ele pode ter uma velocidade de secagem B com o hidrogel lá dentro, né? É claro também que a quantidade que você vai colocar do material, desculpa, frente aos outros componentes do concreto não é uma quantidade muito grande, né? Mas você vai fazer uma quantidade tal que possa, inclusive, reter por mais tempo essa água, né? Porque essa água que está no interior do concreto, ela vai
migrando, né? Ela vai migrando para fora e depois esse concreto vai perdendo essa água. A ideia, então, que ao migrar essas moléculas de água para fora, né, para o exterior do concreto, então elas vão tendo contato com as moléculas do hidrogênio, com as partículas de hidrogênio que lá dentro estão no concreto, então esse transporte da água para o exterior é diminuído, né, em termos de intensidade. Ok? Tem 62 pessoas ainda aí? Olha, muito bom, muito bom. E finalizou as perguntas aí? O Edson está perguntando aqui, como é a biodegradabilidade dos hidrogénios na agricultura? Tá aqui. Interessante essa pergunta, Edson. Os hidrogéis, a grande quantidade de hidrogéis que são aplicados na agricultura hoje são hidrogéis baseados principalmente em ácido poliácido acrílico, né? E alguns deles misturados com poliacrilamida, né? Tem muita restrição à questão, por exemplo, da formação de acrilamida, né? Ou de derivados da acrilamida no processo aí, quando você coloca no solo. Quando você coloca um hidrogel à base de polissacarídeo, né? O material, e você, digamos, então, o material fica menos tóxico, né? Em relação aos hidrogéis sintéticos, devido, por exemplo, a essa questão da acrilamida. Mas tem outra coisa importante para quem fabrica o hidrogel, que é o fato de ele ser biodegradável, né? Principalmente se você colocar, por exemplo, uma formulação que você vai usar mais polímero natural, polissacarídeo, por exemplo, do que o material sintético, que você pode fazer com hidrogel, que seja uma combinação das duas coisas, né? E se você colocar um pouco mais do material biodegradável em relação ao sintético, o que você pode ter aumenta a biodegradabilidade, e para quem fabrica o hidrogel, o fornecedor do hidrogel lá para o agricultor, o agricultor vai ter que comprar esse hidrogel a cada safra, né? Porque ele sabe que a cada safra, esse hidrogel que ele colocou na safra passada já degradou, e ele vai ter que comprar mais. Então, para quem... E tem um apelo ecológico, né? Que você está colocando no solo alguma coisa que é atóxico, né? Então, ele tem essas bandeiras aí de ser um material que vai não causar toxicidade no solo. A questão toda é que tem alguns polissacarídeos que têm potencial maior, né? São aqueles cujo custo é pequeno. Então, vamos pensar em amido, vamos pensar em pectina, porque tem alguns, se você pensar, por exemplo, a questão da quitosana para aplicação em solo, né, aí já fica um pouquinho mais complicada, porque a quitosana tem um custo, né, e quando você pensa em colocar no solo, você não vai colocar meio grama, você vai colocar toneladas, né, porque você tem que colocar o hidrogel numa certa profundidade, tem que colocar uma certa quantidade, não lembro mais se era 1 quilo ou 2 quilos do hidrogel por hectare, do hidrogel seco, por hectare de solo. Então, acaba tendo aí, se você tem uma fazenda muito grande, né, você é rico e tal, mas gastaria uma boa grana se você fosse fazer uma cobertura tudo com hidrogel à base de quitosana, né. Mas se o hidrogel for à base de um material mais acessível, do tipo amido e outras coisas aí, né, então poderia, inclusive, ter maior viabilidade. Apresentação, professor, uso de hidrogéis em concreto atuam como redutor de água. Já respondemos. Euroni, obrigado. Clementino. Como é saber na literatura, ensaios, a quantidade de água que utilizamos em concreto é muitas vezes em excesso. O uso de hidrogel poderia vir como um controlador desse excesso? Não do excesso, mas como já disse, da velocidade com que essa água... Porque se for só controlador do excesso, era só colocar menos água, né? Eu acho que a quantidade de água que você coloca no concreto deve ser uma água assim adequada. O que o hidrogel diminuiria é a velocidade com que essa água saia né? Como eu coloquei, que o concreto seque, né?
Ok. Uma parte da água seria para a hidratação do cimento, outra para envolver as partículas e melhorar a arbitrabilidade, facilidade de mistura. O restante é excesso. Vai. Ok. Bom, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu acho que finalizou. Bartolomeu, mais uma vez eu agradeço, então, a oportunidade aí que o pós-graduação me possibilitou de falar um pouquinho para vocês aí sobre aquilo que a gente tem feito, né? E o nosso anseio de aplicar muito do que eu mostrei aqui aí na pós-graduação da química e da materiais, né? Que tem muita potencial aí para crescer, né? Anderson está trabalhando aí, recém chegou também, mostra isso, né? Está trabalhando, eu acho que há um sinergismo aí, uma previsão de sinergismo entre Anderson, o que eu faço, o que o Edson faz, outras pessoas aí, então acho que a ideia é fazer esse bolo crescer, né? E os alunos que estiverem interessados em possível orientação, depois entrem em contato comigo, né? Para a gente poder conversar mais. Ok? Muito obrigado aí. E vamos ver então. Nós que agradecemos, professor.